Olá pessoal, eu sou Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é sexta-feira, dia 3 de abril de 2026. São 15 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Hoje eu trago como tema o mapa astral do jornalista Leonardo Sakamoto, vítima de um erro grosseiro, de um erro inaceitável do estado do Paraná, por meio da sua Polícia Civil. É importante salientar que o ocorrido é uma coisa assim extremamente temerária. Claro, isso é muito característico de um atentado aí contra a liberdade de imprensa, né? Mas o que aconteceu com ele é o que poderia ter acontecido comigo, poderia ter acontecido com você que está me assistindo, com um de nossos parentes, vizinhos, amigos, colegas. Algo completamente temerário, algo completamente estarrecedor. Imagine você dormindo um dia e de repente a polícia, né, entra com o pé na porta da tua casa com mandado de prisão, sendo que você não cometeu crime algum, ou porque houve um erro assim mal entendido nas investigações. Imagine você, como foi o que aconteceu com Sakamoto, estar lá dirigindo o seu carro tranquilamente, indo para o serviço, e você é parado pela polícia, procurado por eventual homicídio. E foi o que aconteceu com esse jornalista. Ele estava com mandado de prisão no nome dele por conta que ele tivesse cometido um homicídio lá no estado do Paraná. Sendo que nem lá ele estava, né, na data do evento, né? Como que isso pode ter acontecido? Como que pode ter havido uma inserção indevida do CPF dele num caso que não tinha nada a ver? E foi justamente na época, lá em 2017, outubro de 2017, quando quando ele fez uma crítica severa contra a operação da Lava Jato. E aí, por conta disso, justamente lá no Paraná, que era onde aconteciam, né, as coisas obscuras lá referente a essa coisa da Lava Jato, inexplicavelmente o CPF dele foi inserido nos dados de busca. O Poder Judiciário do Estado do Paraná percebeu que havia um erro e excluiu o CPF dele, obviamente, do banco de dados. Mas, de forma muito misteriosa e, obviamente, teve crocodilagem, teve alguma pilantragem de alguém, inseriu novamente o CPF dele no banco de dados. E o que aconteceu é que no dia 3 de junho de 2025 já havia expedido um mandado de prisão para ele. E no dia 7, ele indo trabalhar, ele é parado por 2 vezes pela polícia. E numa delas, os policiais com as metrancas, né, na cara dele, que é quando se trata, né, pelo protocolo de busca de um foragido que tenha cometido aí crimes hediondos, né, como por exemplo o homicídio. O susto que esse jornalista não sofreu, gente. Para pensar um pouco, qual que seria a tua reação? De repente você sofrer aí um mandado de prisão por uma coisa que você não fez. Isso poderia ter terminado muito mal. Poderia ter terminado em tragédia. Ele poderia ter tido um infarto. Ele poderia ter tido um colapso cardíaco. Ele poderia ter, muitas vezes, cometido um desatino
em querer fazer de repente um eventual ritual de passagem. Porque eu se estou numa situação dessa, eu pirava. Eu pirava. Imagina, você não. Acho que o sujeito ele não consegue dormir mais à noite. Mesmo tendo a certeza de que ele não fez nada. Né? Mesmo tendo certeza de que isso tem uma crocodilagem para cima da pessoa dele. Mas você não dorme. Obviamente, você acaba tendo consequências severas na sua saúde. Fora os parentes que moram com você. Fora os parentes. Eu fico imaginando, acho que os familiares dele que moram com ele, eu não sei como que é a vida dele, mas devem ter ficado doidos da vida. Devem estar traumatizados tanto quanto ele. Eu acho que talvez poderia estar até caber, não sei, dando ricochete, né? Quando isso afeta por reflexo a algum parente, né? Que desde que comprovado aí psicologicamente, não sei, ele ganhou uma indenização agora de 10 mil reais que a juíza lá do juizado especial da Fazenda lá do Paraná, da Fazenda Pública do Paraná, deu ganho de causa para ele, né? Condenando o Estado do Paraná a pagar 10 mil reais de indenização para ele. Claro, cabe recurso ainda do Estado, obviamente. É muito provável que talvez o Estado tenha que recorrer, né? Mas, sinceramente, eu acho ainda isso muito pouco. Eu acho que o valor de 10 mil reais é muito pouco para quem ficou sofrendo aí mais de um ano, né, ou quase um ano pelo menos, por conta de um eventual mandado de prisão. Você imagina você não dormir, imagina você ter pesadelos, você ter assim uma depressão, uma angústia, ansiedade, eu não sei o que de repente a pessoa pode ter. Eu acho que 10 mil reais, na minha sincera opinião, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Isso é valor mísero. Imagina você ser procurado por um crime que você não cometeu, principalmente crimes hediondos, principalmente homicídio. É inaceitável. É vergonhoso. É inconcebível. O mapa do Sakamoto, pelo que eu olhei, tem ali aspectos que são assim completamente bem complicados, né? E eu trouxe aqui como tema para até servir de alerta para outras pessoas que eventualmente tenham aí esses tipos de aspecto. Geralmente, quando eu vou tratar de mapas, quando eu trato de mapas natais de pessoas físicas, eu geralmente coloco a capa de cor laranja. Quem já vem me acompanhando já está percebendo que são temáticas, né? Cada cor tem uma temática diferente. E o vermelho aqui eu deixei como um sinal de alerta, é temática assim de alerta. Eu só fiz um vídeo com capa vermelha que foi lá referente ao Mercúrio em peixes, né? Mercúrio retrógrado em peixes, por conta de eventuais vazamentos de gás, né? Os cuidados que a gente deve ter com gás. E esse vídeo aqui também é muito importante. Eu deixei ele como capa vermelha porque, olha, quando eu vi essa notícia no ano passado, eu já fiquei assim assustado. E dessa vez ficou tudo esclarecido, né? Teve ganho de causa para ele já em primeira instância, mas isso ainda pode ter um longo caminho. Quer dizer, imagina ainda ter que ficar passando por isso. Você tem que contratar advogado, você tem que ficar. Olha, assim, é assustador, é pavoroso. É pavoroso. Então vamos lá para a análise do mapa do Sakamoto. Eu apaguei aqui a data de nascimento dele, tá? Vou deixar bem claro aqui, ó. Tá vendo que eu deixei o ano 1977, o local de nascimento de São Paulo. Apaguei o dia e o mês e o horário eu não tenho. O horário eu aferi mais ou menos
acredito eu, com o perfil dele, tá? Mas pode estar errado aqui o número a questão das casas. Mas não vamos levar tanto em consideração as casas mundanas do mapa natal. É mais os aspectos em si entre os planetas, tá? A data de nascimento dele é facilmente encontrada na internet, mas também depois do que aconteceu com ele, até por uma precaução, eu vou deixar aqui apagado o dia e o mês, tá? Por precaução, né? Por precaução apenas, tá? Mas quem for fazer cálculo astrológico aí para ver, né? Vocês vão ver que tá direitinho a data. O que já chama atenção aqui? Né? Tem 3 estrelas fixas no mapa dele que estão relacionadas com esses tipos de evento, tá? Poderia não ser nesse sentido do que ele sofreu, poderia ter sido num outro sentido meio parecido ou análogo, mas fato é que ele iria passar por algum momento da vida dele por uma questão dessa. Ele tem o Sol aqui, ó, em Áries, junto com a estrela Batenkaitos. Essa estrela fala de humilhação. Ela fala de uma vida difícil pro nativo, ou muitas vezes uma vida muito problemática. Alguma questão muito problemática que a pessoa venha a sofrer. E o que ele passou foi uma humilhação. Você imagina você ter policiais com os fuzis apontados para tua cabeça. Você sendo procurado de repente por um crime que não cometeu. É uma humilhação ou não é? Fala a verdade. Coloque aí nos comentários se não é uma humilhação. Claro que é uma humilhação. Isso é muito grave o que aconteceu com ele. Gravíssimo. É gravíssimo. Algorab, conjunto com o Plutão dele aqui, ó. É o Plutão, ele tem o Plutão retrógrado em Libra, que ativa a estrela Algorab. Essa estrela fala de destrutividade, malevolência, fala de repulsa, fala de mentira. Então pode ser que tanto o nativo tenha um perfil muitas vezes de ser mentiroso, né, hipoteticamente dizendo, mas pode ser também hipoteticamente dizendo que o nativo de repente ele sofra com alguma mentira, que foi o caso que aconteceu com ele. Ele foi uma vítima de uma mentira, vítima de uma crocodilagem que fizeram com ele, de uma pilantragem. E tinham que dar o nome aos bois. Tinha que mostrar a cara de quem foi que inseriu indevidamente o CPF dele. Porque isso é inaceitável. Isso não dá pra... Olha, é algo assim nojento. É algo nojento. É algo nojento. Tá? Fala de limpeza também essa estrela. E aqui poderíamos, dentro do contexto, dizer a limpeza da sua reputação, né? A limpeza de sua imagem. Né? Porque imagina você né, ficar meio sujo por conta de uma mentira e de repente você ter que provar, limpar a sua própria imagem para mostrar que não era você. Que você está sendo vítima de um erro que a própria polícia do civil do Paraná cometeu. É uma estrela também que fala de fiascos, fala de perdas, fala de manuseio errado de assuntos e inimizade. Então é alguém, é o inimigo oculto, isso fala de inimigos ocultos, tá? Que preparou essa armadilha para ele, preparou essa emboscada para ele, tá? E são tipos de assuntos que elas ocorrem por conta de atrasos ou contenções, de algum embate. Então, só porque ele se manifestou contra a Lava Jato, foram lá e pregaram isso para ele. Como poderia ter acontecido com qualquer outro jornalista, poderia ter acontecido com qualquer um de nós.
A estrela ativada aqui por Urano em Escorpião é a estrela mimosa, tá? Essa estrela ela fala de uma mente mais inventiva, fala de intuição, fala de sabedoria, compreensão da natureza interior do próximo, né? Muitas vezes ele poderia de repente pender para um lado da psicologia, eventualmente, né? Mas também fala do dom de investigação bem sucedida, do lado oculto das coisas. Isso poderia, de repente, levá-lo a ser um investigador de polícia, poderia levá-lo a ser um astrólogo, tanto que este grau 10 de Escorpião é um grau místico, é um grau que fala de astrologia. Eu tenho Plutão nesse grau. É um grau de astrologia. Ele, de repente, poderia ter se interessado na vida dele por astrologia. E talvez até ele se desse bem nessa área. Ou quem sabe um dia futuramente, a gente não sabe, né? A nossa vida vai acontecendo assim de uma forma tão... Eu também não pensava em astrologia até pouco tempo atrás. A astrologia de repente entrou assim tão rápido assim por uma questão de um evento. Eu falei, nossa, mas por que eu sou assim? E eu de repente adentrei na astrologia. Quando eu fui ver, já tinha aprendido a fazer a leitura básica, pelo menos. E aí, essa estrela mimosa, ela também fala também como fala do dom da investigação de coisas ocultas e uma investigação muito bem sucedida. O jornalismo também tem o seu lado investigativo. O jornalismo, ele vai apurar os fatos, ele vai adentrar, se aprofundar em meandros que muitas vezes são até tenebrosos e que põem em risco muitas vezes a vida de determinados jornalistas. Lembrem-se lá do caso do Tim Lopes, né? Lembrem-se disso. Então, muitas vezes, quando você vai fazer investigação, vai mexer na ferida, vai mexer ali onde está escondido, as sombras elas vão se aviltar e vão tentar te pegar de alguma forma. Então, assim, e ele é um ótimo jornalista, né? Ele é um bom jornalista, assim, pelo que eu venho acompanhando, né? E tem muitos outros jornalistas bons, claro, tem jornalistas que também não é, mas em toda profissão é assim, né? Em toda profissão, na astrologia é a mesma coisa, né? Você tem aqueles que são de bom caráter e aqueles que são de mau caráter, né? E tem aqueles que são competentes, aqueles que não nasceram para coisa, né? No caso dele, se percebe que ele nasceu para o jornalismo, ele nasceu com esse dom, né? E aí, essa estrela também fala de uma natureza profundamente religiosa, conectada com interesses místicos e teosóficos. Então veja só, interesses místicos, talvez alguma outra ciência oculta ele se interessasse. Poderia ser também, além da astrologia, uma outra ciência oculta. Certo? Então essas três estrelas me chamaram muita atenção, como que elas se convergem exatamente com o que aconteceu na vida dele. Pode vir a acontecer de novo? Pode. Não na mesma toada, mas pode ser numa outra circunstância, uma outra coisa que não necessariamente tem a ver com o mundo jurídico, muito menos criminal, mas de repente aí ele ser colocado numa situação complicada, tá? Então, estrelas fixas, elas geralmente nos dão um indicativo muito sério que muito provavelmente vem acontecer na nossa vida. Seja uma vez ou sejam mais vezes. Tá? E aí vamos para os aspectos do mapa dele. O que me chamou a atenção aqui? Vejam que ele tem múltiplas quadraturas, né? Poliquadraturas, polioposições. Então, quer dizer, é uma pessoa que ela não veio. Esse jornalista ele não veio a passeio aqui na Terra. Ele não veio a passeio, ele veio aqui enfrentar coisas assim bem complicadas na vida dele. Eu não estou falando só no sentido profissional, é no sentido da vida pessoal também, em outros sentidos. Então, é uma pessoa que não veio a passeio aqui. Já chama atenção o Sol aqui com o nó do Sul.
está em Áries, geralmente, e eu já falei isso em outros vídeos, quem me acompanha, que Sol com nodo, seja ele nodo norte ou nodo sul, por conjunção ou quadratura, está relacionado com polícia. Então a pessoa pode vir a ter problemas com a polícia quando tem um aspecto desse, ou quando tem um Marte aí mal aspectado com o Marte por trânsito. Também pode acontecer alguma coisa referente a isso. E a gente vai dar alguma olhada ainda mais à frente, porque tem bastante coisa que a ser destrinchada no mapa dele, tá? Com relação ao assunto, né? Com relação a esse assunto do erro grosseiro do estado do Paraná. Plutão retrógrado aqui em Libra, em oposição com a dispositora, a Vênus aqui que também está exilada, exilada e retrógrada aqui em Áries. Esse aspecto geralmente ele está envolvido com questões que a pessoa pode vir a sofrer abuso sexual, um eventual abuso da sua moral, dos seus valores. O que aconteceu com ele é que foi um abuso que fizeram com ele na parte moral, né? Abusaram dessa situação, assim, que deixou ele numa situação complicada, né? Claro, todo mundo conhece, assim, todo mundo, a maioria pelo menos conhece quem é Sakamoto, né? Sabe da reputação dele, sabe quem ele é, o que ele tá fazendo. Mas olha só que situação vexatória, gente. Então quem tem também mau aspecto de Plutão com Vênus, cuidado, viu? Muito cuidado, tá? Perdas financeiras profundas, tá? Quem também tem esse aspecto também tem que tomar cuidado com isso, tá? Então não necessariamente que essas coisas elas aconteçam, tá? Mas é uma propensão, tá? E olha isso aqui, Saturno quadraturado com Urano. Isso aqui está relacionado com o aspecto de prisão e morte. Eu, por exemplo, tenho conjunção Saturno-Urano. Eu e toda a turminha lá de segundo semestre de 87, pessoal de 88, primeiro semestre de 89, tem a conjunção Saturno-Urano entre o final de Sagitário e início de Capricórnio. É uma geração que está sujeita de repente a ser presa, seja por uma coisa que fez, seja por uma coisa que não fez. Ser presa de repente por nada. Por conta de uma crocodilagem que fizeram. Aí você tem ainda o Mercúrio, ele tem ainda o Mercúrio aqui em Touro, quadraturado aqui por esse Saturno. Se fosse nos tempos do militarismo, ele seria muito censurado, obviamente. Né? A gente já sabe como que eram as coisas, né? Qualquer jornalista passava pela censura, mas principalmente ele. Ele iria sofrer muito mais com isso. Tá? Saturno quadraturado com Mercúrio é como se fosse um impedimento da fala, um impedimento da escrita, um impedimento da locomoção. A Lua, provavelmente aqui em Aquário, oposta a Saturno, uma questão depressiva, ele deve ter passado por isso, acredito eu, não sei, né? Como que ele reagiu realmente no seu dia a dia. Mas não deve ter sido fácil. Gera tensão. Isso aqui em tensão emocional também, ó. Repentina. Nervosismo. Aqui, ó. Mercúrio com Lua, em mau aspecto, nervosismo. Então veja que é um mapa assim tenso, é um mapa completamente tenso. E aqui a cereja do bolo desse mapa dele, que é o que mais é o foco de atenção que serve de alerta para quem tem. O Marte aqui em Peixes, quadraturado com o seu dispositor moderno, Netuno, que está em Sagitário. Ou seja, ele pode ser tanto vítima de um envenenamento, como pode ser uma vítima de uma conspiração. Vítima de uma crocodilagem que foi o que aconteceu com ele. Por questões políticas.
Sagitário tem relações com a área política, judiciário. O Marte é como se fosse um mandado, né? Um mandado de prisão. É como se fosse a polícia indo atrás. Tá? Em Peixes, aquela ação feita na surdina, aquela ação feita por baixo dos panos, teria que se apurar muito bem isso daí e descobrir quem foi que colocou, quem foi que inseriu os dados dele. Tinha que se dar um nome aos bois, eu acredito, sabe? Porque realmente é uma coisa inaceitável. Muito preocupante isso. Da mesma forma que foi com ele, poderia ter sido comigo, poderia ter sido com você, poderia ter sido com qualquer parente nosso, com qualquer conhecido nosso. E seguindo aqui, vamos para o mapa de Revolução Solar 2017, né, que foi o ano em que o CPF dele foi inserido, né, após lá o comentário lá em outubro, que estourou essa questão aí da Lava Jato. E vejam só, quem era que estava aqui em cima do Marte? Quer dizer, ele já tem o Marte quadraturado com Netuno. Quem é que estava fazendo conjunção aplicativa? Netuno por trânsito. Quer dizer, vítima de uma conspiração. O inimigo oculto estava para abocanhar. O inimigo oculto estava para atacar. De alguma forma. De uma forma muito silenciosa e sorrateira. O Plutão aqui por Capricórnio quadraturando o Sol dele. Quer dizer, estavam querendo acabar com ele. Estavam querendo acabar com a questão simbólica dele, com a questão da imagem dele. Queimá-lo de vez. Olha a sordidez de quem fez isso, gente. Olha a sordidez. E olha só, para não dizer que não falei das flores, Urano aqui em Áries, justamente em cima do Sol dele. Áries tem a ver com identidade, CPF, o RG, o SIM. É como a gente se identifica para o outro. Nosso documento de identidade, a certidão de nascimento. Urano em Áries aqui, ó, bem em cima do Sol dele e aqui no nó do Sul, ó, principalmente. Ou seja, um evento repentino do qual ele não estaria esperando. Talvez não fosse acontecer naquele ano, mas viria a acontecer posteriormente. Quer dizer, Urano é aquela coisa disruptiva, é a surpresa. Opa, é algo que eu não estava nem cogitando que isso poderia acontecer na minha vida. Né? Urano é aquela situação que se eu tentar prever alguma coisa aqui de possibilidades, Urano ele vai fazer uma coisa acontecer na tua vida fora daquelas possibilidades que eu tinha demonstrado. Que eu tivesse tentado calcular. E aqui o Júpiter em cima do Plutão, que é perdas no sentido geral da palavra. Tá? Mas principalmente por alguma questão feminina. Quer dizer, quem realmente era procurada pelo crime de homicídio era uma mulher, não era nem homem. Era uma mulher. E o CPF dela não coincidia em nada. Nenhum dos dígitos coincidia do CPF dela com o CPF do Sakamoto. Como que isso pode ter acontecido? Claro, foi má fé, crocodilagem, pilantragem que fizeram com ele. Certo? E o interessante é que esse Júpiter da Revolução Solar 2017 estava num grau que fala de 2 homens sendo presos, né, de uma prisão. Coincidência, não? Coincidência. Aí seguindo para a Revolução Solar 2025, vejam que o Júpiter estava oposto a Netuno, quer dizer, uma falha do judiciário, tá? Falha de alguma questão jurídica, tá? E quadratura com o próprio Marte dele,
que é o que significa uma ação judicial. Uma ação judicial contra ele. Tá? Então quer dizer, algum embate jurídico, alguma questão aí complicada que, né, pudesse ter aí um desdobramento muito ruim. E olhe só, Urano aqui sobre o Júpiter, tá? Que é questões jurídicas, tá? Alguma coisa repentina. Mas o mais interessante, o Quirón em cima do Sol dele. A ferida que não cicatriza. O Quirón é a ferida que não cicatriza da identidade, Áries. Muito embora ele tenha o Quirón natal em Touro, que é uma outra questão que eu não vou adentrar aqui, tá? Porque não faz parte do assunto que eu quero destacar. Mas o Quirón aqui, ó, em cima do Sol, é muito significativo. Isso aqui deve ter machucado feio na alma, mano. No espírito. No grau 22, grau anarético, grau de morte, quer dizer, ele poderia ter ido dessa para outra, mano. Por conta de uma tolice, de um mau caratismo de alguém, tá? E olha só isso aqui, ó. Lua conjunta com Plutão, Plutão conjunto com Lua. 2 vezes, hein? 2 vezes. Ou seja, uma tensão monstruosa, uma tensão emocional sem precedentes, uma tensão emocional que, gente, os parentes principalmente, porque a Lua está relacionada com familiares. Eu fico imaginando que os parentes, evidentemente, deviam estar assim muito preocupados, surtando, e não é para menos. É só se pôr no lugar dele, é só se pôr no lugar dos familiares dele. E aí, a gente chega aqui na Revolução Solar 2026, que é quando ele ganha em primeira instância a indenização, tá? Que ainda vai caber recurso por parte do Estado. O Júpiter aqui agora em Câncer, já fazendo um trígono com Marte, ou seja, é ação judicial, muitas vezes que poderia ser impetrada, né, ser peticionada, né, protocolada, para pedir ação de danos morais, ou seja, aqui é uma vitória. O trígono e o sextil é como se fosse uma vitória, tá? Então o Júpiter aqui, ó, o que representa o poder judiciário, dando, né, agraciando essa ação, tá? E o Marte aqui no início de Áries, fazendo um sextil com o Júpiter dele. Então quer dizer, houve um favorecimento para, né, um aspecto favorecedor, na verdade, para poder entrar com uma ação judicial aí contra danos morais, né? Nada mais justo. Ainda assim, na minha opinião, eu acho que isso é muito pouco. R$10.000 para quem ficou sofrendo aí quase um ano, né? Por conta disso daí, né? Ah, ele está dirigindo lá. De repente, aquelas câmeras do Smart Sampa captam a placa, né? A chapa do carro dele. E a chapa do carro dele está evidentemente vinculada ao CPF dele, quer dizer, opa, está procurado. Opa, esse aí é foragido. Olha, olha, que é isso, gente? Erro aqui de São Paulo? Não foi erro de São Paulo. São Paulo apenas agiu de forma protocolar. Mas de quem é o erro? Lá do Paraná. Erro do estado do Paraná. E se não tivesse feito isso, não tinha acontecido aqui. Claro, ainda vai ter uns percalços ainda a serem enfrentados, mas talvez principalmente na área familiar ou emocional, eu não sei, tá? Porque ainda o Plutão vai continuar conjunto aqui com a Lua dele por um tempo, a Lua também aqui retornando, fazendo oposição com esse Saturno, quadraturando Urano. Então, assim, ainda vai haver algumas tensões aí
por outros motivos, tá? Não vou ficar aqui adentrando nesses detalhes. E aqui, 3 de junho de 2025 foi no ano passado, né? Quando foi expedida a ordem do mandado de prisão. Veja o que acontecia. Tanto a Lua como o Sol, os dois luminares em mau aspecto com Netuno. A Lua por quadratura, o Sol por oposição. E quem conhece astrologia sabe muito bem que o mau aspecto dos luminares com Netuno geralmente está associado com prisão, internação, enclausuramento, fuga. Quer dizer, ele correu um sério risco de ser preso. Se ele não fosse uma pessoa tão conhecida, tão famosa, ele poderia ter preso ainda. Ou ele poderia ter passado alguns dias preso, até se provar o contrário, até se provar que João não era Maria. Assustador isso, gente, assustador, assustador. E o Sol aqui, ó, quadraturando Marte, quer dizer, é como se fosse aquele movimento das armas apontada para tua cabeça, apontada para você. Poderia ser também, de repente, se não fosse o caso, poderia ser de repente uma questão de um sequestro relâmpago. Poderia ser questão de uma violência, tá? Uma violência urbana, até porque o Mercúrio também está quadraturado ao Marte e oposto ao Netuno, quer dizer, os bandidos que você não espera no meio do caminho também são os inimigos ocultos, tá? Ele poderia ter, de repente, ser uma vítima de um cárcere privado. Poderia acontecer isso, tá? E olha só, o Quirón aqui ainda conjunto com o Sol, tá? E aqui com a Vênus no nó do Sul. Então, assim, realmente a questão aqui foi bem complicada. Foi algo assim, quer dizer, ele podia ter infartado. Sem pestanejar. Poderia ter chegado no final da vida, hein? Ó, Plutão aqui com a Lua. Tá certo que esse Plutão ele ainda vai ficar aqui dançando um tempo, né, em cima da Lua dele. Eu não sei em que grau que está, porque eu não tenho o horário exato, tá? Mas eu ajustei mais ou menos próximo do perfil que eu acredito que seja. Eu acredito que ele tenha um Netuno de casa 12, na minha opinião. Netuno de casa 12, a pessoa é geralmente vítima de conspirações. Eu também tenho Netuno de casa 12. Então a gente não pode ficar se expondo muito, tá? A gente é muito visado, tá? Que então tem Plutão em casa 10 e Netuno casa 12, assim como eu também. Cuidado porque os inimigos ficam tudo de olho em você. Eles ficam esperando algum momento para abocanhar. Então, assim, é muito sério o que aconteceu, né? Que isso sirva de alerta, tá? Que isso sirva de alerta, porque realmente quem tem aí mau aspecto de Marte com Netuno, tá? Pode ser vítima de repente de um baita envenenamento ou de uma conspiração. Podem preparar uma crocodilagem, uma armadilha daquelas. E eu vou trazer ainda mais outros mapas interessantes de casos que aconteceram, tipo da família Garnica, lá das vítimas da família Garnica, que tinham Netuno em mau aspecto com Marte, as duas vítimas. E elas foram envenenadas. Que se faça justiça e que tomara que isso sirva de lição, né, para que todos os órgãos públicos tenham mais cuidado, né, na inserção de dados, né, de repente não cometer aí uma falha grave aí contra um inocente. Inscreva-se, ative o sininho de notificações, comente, curta e compartilhe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.